Salve, salve, povo circulante! Hoje, Rádio Busão no ar, na rua, com nada mais, nada menos, com uma figura muito importante para o coletivo. Hoje não pode nada dar errado nesse áudio, hein? Que senão o chefe tá na área. Kleber, cria do Grajaú, muito prazer, que honra tê-lo aqui conosco nesse nosso programa, depois de ajudar aí no nosso suporte, né? Satisfação, valeu demais. Os meninos deram trabalho para você? São bonzinhos. Bonzinho. Que ótimo. Muito bom ter você aqui hoje, viu? Valeu, satisfação. Pra gente começar o nosso embarque nessa prosa da nossa Rádio Busão, queria que você contasse um pouco sobre as suas andanças. Você é cria do Graja, mas se deu uma circulada também pela música, pelo audiovisual. Me conta aí as andanças. Tá, bom. Sou do Grajaú, né? Eu comecei com 15 anos, assim, no movimento punk, né? Logo cedo. Eu morei num bairro que tinha muitas bandas, né? Tipo, enfim, era um bagulho meio louco, assim, porque na rua de cima, tipo, tinha uma expressão do punk, assim, que era mínima na cidade, assim, que era o movimento straight edge, assim, né? Então, tipo, imagina a periferia, tipo, você só ouve, tipo, samba, enfim, na época, na década de 90, era axé, pagode anos 90 e tal, lagartixos, clubber, e tinha um monte de louco, assim, tocando música extrema, assim, né? E eles ensaiavam do lado de casa, e eu comecei a passar e falei, puta, que porra é essa? Tipo, e aí comecei a me envolver, aí descobri o que era punk e tal, né? E era um bagulho que não existia no bairro, assim, né? Depois eu fui, como era um movimento bem segmentado, então foi uma coisa que eu comecei a circular, né? Tipo, não só no straight edge, mas no rolê anarcopunk e tal. E isso me despertou para a questão do áudio, assim, porque tem muita coisa da ideologia do punk, essa coisa do faça você mesmo. Então a grande maioria dos shows era muito louco, porque era desde de carregar caixa, né? Nesse período, até se organizar a logística dos shows. Enfim, na época, os cartazes dos shows chegavam pelo correio, assim, a gente pegava o endereço da galera na portaria do show e fazia com que o circuito... Eu só fui ter telefone em casa, tipo, em 2002, assim, já tinha filha quando eu tive telefone, né? Então, naquele período, a comunicação era ou você estando nos lugares, ou por carta, ou enfim, né? Então, o lance de, tipo, tá conectado com áudio nos rolês punks acabou fazendo com que eu fizesse que isso fosse meu ganha-pão hoje, assim, né? Então aí, a partir disso, eu comecei a me envolver nos coletivos, né? Foram vários e tal. Enfim. E aí comecei o áudio coletivo, os coletivos sempre andaram meio junto, assim, sempre nos coletivos, além das funções todas, a coisa de montar as caixas, de quando o equipamento dava pau, era meio que eu ficava nessa função, aí foi ficando meio por osmose e acabou que ficando assim. Você já falou logo da referência, né? Também sou da Quebrada, só que tô lá da outra ponta, tô no Ângela. Pelo menos nessa época aí, né? Da nossa adolescência. E a imagem que eu tinha da periferia era essa, né? Tipo, é o samba, é o axé, né? É o pagode, o lagartixa. Aí vem você trazendo essa cera do punk na periferia. Conta um pouco desse cenário na periferia. Acontecia na periferia, vocês saíam pro centro, né? Como que era? Você falou que tinha na rua de cima, mas como que era esse circuito de articulação? Então, na verdade, assim, eram poucas coisas que aconteciam na periferia mesmo. E foi muito louco porque eu descobri as bandas que moravam próximo da minha casa. Eram 3 pessoas, na verdade, que moravam no bairro, e todas as outras vinham para ensaiar na casa de uma das pessoas. Eu acabei indo pro centro para voltar pra periferia, assim, e foi muito louco isso, porque eu fiquei muito tempo, assim, frequentando shows
em vários outros lugares da cidade, menos no meu bairro, né? Até depois comecei a conhecer por circular, né? Tipo, comecei a conhecer os outros coletivo altruísta, galera anarcopunk que faziam coisas no bairro, mas como eu sou de uma geração depois, assim, né? A galera, geração anterior à minha, muitas coisas já não estavam acontecendo muito no bairro. Eu lembro que tinha o Cevale lá no Gigantinho, que tinha uma galera do coletivo Germinal, que mantinha uma biblioteca libertária e tal, e tinha uns shows de vez em quando. Eu peguei os últimos shows, tinha alguns shows que hoje é o Ecoativa, antes tinha um outro nome que eu não vou lembrar. Depois da Balsa, assim, vinham os 2 shows, mas a grande maioria dos rolês eram no centro, assim. Então eu fiquei muito tempo indo para outros lugares, Verdurada, enfim, shows no Hangar, Blackjack, que eram lugares, bares em São Paulo, assim. Só em 2003, mais ou menos, que, tipo, indo pros rolês, a gente começou a voltar, né? Tipo, quando eu ia voltar pra casa, tipo, tinha as Verduradas no Jabaquara, e aí, tipo, começou uma pá de gente pegar o mesmo busão junto, assim. No rolê a gente não se trombava, a gente conversava com outras pessoas. E aí, quando a gente começava a voltar no busão, Jabaquara, aí tinha uma pá de gente indo pro Graja, assim, também. A gente falou, caralho, mano, esse cara tava lá, pá, e aí a gente começou a trocar ideia. E aí foi um primeiro coletivo que a gente fez na periferia, que foi exatamente um pouco dessa contrassenso, assim, foi o Extremo Sul Hardcore, que era um grupo de uma galera que morava lá no Grajaú, que gostava de hardcore, punk, e a gente começou a reproduzir o formato que a gente geralmente ia, os shows, palestra, show de bandas, né? Tipo, nesse período, 2002, 2003, teve outros coletivos, Zona Leste e tal, também que eram mais periféricos também, a gente começou a chamar essa galera. E como por a gente sempre circular, a gente começou a fazer um bagulho que a grande maioria da galera não curtia, assim, que a gente faz até hoje, assim, que é chamar os grupos do rolê, tipo, então a gente chamava os grupos de rap, as bandas de rock dos caras camisa preta, assim, tá ligado? Pra colar junto. Gerava desconforto, várias tretas, assim, no começo, mas depois ficou comum, assim, né? Porque a gente acabava tendo um bagulho como filosofia, assim, falar, mano, a gente ouve as paradas, a gente cresceu aqui, essa não é totalmente a nossa realidade, se a gente quiser dialogar, o punk sempre foi um movimento político de contracultura, né? Que, sobretudo nas bandas, tal, a gente questionava as questões que aconteciam com a gente na periferia, né? Não era como as questões que o punk trazia, né? De se discutir o movimento antimilitarista, falar da guerra. Falar, mano, a gente vive uma guerra cotidiana que é um quadro da polícia na quebrada, então a gente vai falar disso. A gente falou, mano, mas tipo, do jeito que a gente fala, gritando e com a música extremamente barulhenta, é agradável pros nossos ouvidos, assim, né? Mas a gente não vai conseguir dialogar com as pessoas da quebrada, né, mano? Tipo, então a gente começou a chamar outra galera pra fazer o rolê. Esse coletivo durou algum tempo e ele foi interessante porque, enfim, nesse período, assim, eu trampei em ONG, assim, porque trabalho sempre foi, com esse bagulho punk, sempre foi uma questão pra mim, né? Você vivia essa coisa, tipo, de o final de semana tá no rolê, e aí na semana ter que ir muitas vezes, sabe, tipo, pra um rolê completamente contraditório. Então eu fiz de tudo, sempre trampei desde moleque, mas nunca parei muito tempo nos trampos, assim. E aí, com esse coletivo, uma vez a gente conseguiu descolar uma ONG lá perto de casa, e que a gente não sabia muito bem o que era, uma sociedade de bairro, tá ligado? Tipo, eu lembro de ir lá com os meus pais quando era pivete pra pedir o asfalto, tá ligado? Da rua. Mas nunca mais ia, e sabia que tinha um tio lá, o Piauí, que era meio que dono do bagulho, assim, e tal. A gente falou, mano, fazer uma parada aí e tal, tipo, né, meu, tem a quadra aí, a gente nunca gostou de jogar bola, então, tipo, abre um final de semana aí pra gente fazer o rolê.
E aí o cara começou a ver, tipo, e tinha a ver com política. O Piauí era da fundação do PT. Depois eu descobri que ele era amigo dos meus tios e tal. Por esse movimento de organização de bairro e tal. E aí ele falou, porra, mano, vocês têm aquela ideia, né? Tipo, pô, vocês estão falando umas coisas interessantes aí e tal, né? E aí ele começou a falar, pô, eu olhava ele e falava, mano, mas você vive do quê, cara? Porque amanhã eu vou trampar, você tá aqui, tá ligado? Você não faz porra nenhuma pelo bairro e tal. Ele, não, mano, tem essas coisas de ONG aí e tal. Aí ele começou a me falar e eu conheci um centro de defesa lá perto de casa que teve um curso de educador popular, né? E eu fiz esse curso de educador lá, uns 6 meses, tipo, depois a galera falou, mano, acho que se você fizer uma faculdade, você consegue uns trampos, assim, em ONG. E eu fui pulando de ONG em ONG, assim, né, tipo, e aí foi um negócio que foi, porra, legal, as coisas culminam, assim, né. E eu fui trabalhar do lado de vocês, lá do Estrela Nova, né. E aí... Mas esse trampo era a formação, você estava fazendo como educador, você fazia... lá o trampo era técnico de desenvolvimento comunitário, um bagulho assim, sabe? Tipo, era um grupo de jovens que tinham lá na ONG, um projeto meio experimental. E, na verdade, assim, era isso. Eu atendia a molecada que circulava lá, a gente tentava criar alguns processos organizativos na comunidade. Eu lembro que eram uns bagulhos assim, tipo, mano, que eles tinham uma demanda lá que tava no estatuto, que era Jardim Elga, Jardim Paris e... como que é a outra? Eu não vou lembrar outro bairro. E no COP? Sei lá, eram 3 bairros. Aí vinha alguém, tipo, lá de baixo, assim, não... Do bairro que tá é uma bom, rua, né? Falei, mano, isso não tem sentido nenhum, tipo, vocês estão me pagando pra fazer essa porra, beleza, de boa. Só que assim, a vizinha e tinha uma quadra... E a molecada tinha... sempre tinha uma questão com a vizinhança, né? E aí chutava a bola na casa da dona Tia Maria que furava a bola, tá ligado? E aí os caras, tipo, estavam um sábado lá, a galera, pô, Cleber, você tem que ir lá falar com ela que a bola caiu lá, não sei o quê, pá. Aí eu colei, tipo, falei, puta, fudeu, né? Nem me conhece, nem sou daqui, ela vai falar várias, né? Quando ela abriu a porta, tinha uma bandeira do MTST, né? Na parede dela. Aí o caralho, por aí que porra, que bandeira da hora, não sei o quê. Tipo, ficou meio amigo, assim, né? E aí eu fiz essa volta inteira pra dizer que a gente começou a fazer coisas com o movimento e enfim, né? E a galera do hardcore, assim. Depois acabou, o hardcore ficou em segundo, a gente entrou pro movimento assim mesmo, né? Mas assim, tinha essa conexão e muitas vezes o que a gente tocava, tipo, tocar na ocupação lá no Sarau não ia dar certo, né? Então a gente começou a falar, mano, a gente tem que começar a falar outras linguagens, a gente tem que começar, tipo, se a gente quiser fazer coisas aqui, mudar, transformar coisas da nossa quebrada, a gente tem que, enfim, né? Falar outro tipo de... Não pode ser só o punk, né? Então, não durou muito, assim, esse rolê punk na periferia. Eu até, tipo, mantive as bandas, mas, tipo, quando a gente tocava na quebrada, ninguém gostava. Todo mundo gostava mais de mim fazendo outras coisas. Montando o rolê do rap, tipo... organizando alguma parada, mas tocando durou pouco, assim, porque é uma linguagem que ainda conversa pouco com a quebrada mesmo, né, tipo, infelizmente. Mesmo quando você tentou articular esses encontros, né, com o movimento do rap, que é muito forte na periferia, né, a gente tá quase que incrustado na nossa adolescência, o rap, né? Sim. Não, rolou, assim, a galera do rap, todo mundo é meu amigo até hoje, assim, né? Tem vários que se identificam, mas a grande maioria rolaram vários shows junto, assim, né? Tipo, mas não foi uma coisa que consolidou mesmo, né? Tipo, a gente dizer que a gente conseguiu fazer algo organizativo. No entanto que o Coletivo Extremo Sul, ele acabou tendo um racha, assim, né? Porque tinha a galera que era muito do rolê punk, e tinha galera que já estava completamente envolvida, tipo, nos rolês, né? Tipo, então a gente foi para as formações do MTST em Araraquara, enfim, ficamos, tipo, completamente fazendo trampos dentro
na época era a ocupação do Chico Mendes, né? Então a gente conheceu a galera da Trupe do Luna Preta lá, vários outros coletivos. Começamos a circular, tipo, nos movimentos... O NCA também a gente conheceu nesse período e tal. Então a gente começou a circular nesse circuito. E aí a coisa começou a meio que... puta, será que... que é o punk mesmo? Tipo, mano, o bagulho aqui tá muito mais legal, assim, sabe? A gente via transformações, por mais que fossem pequenas, mais reais do que só o discurso do punk, né? Porque não é legal, assim, você toca, você desprende energia, você tem um visual que choca, mas prática é bem pouca, assim, né? Tipo, você acaba conseguindo aplicar mais... tem uma aplicabilidade nas questões mais individuais do que nas coletivas, né? Então, o coletivo Extremo Sul, ele teve um racha e a gente ficou com um núcleo que estava mais perto do movimento e que aí nasceu Faca, né? Rachou, vocês passaram a faca. Na verdade, vocês passaram a faca. Meio que isso mesmo. Rolou essa cisão e... Porque o Faca, na verdade, ele começou com um espaço... a gente pegou muito essa ideia do espaço ciranda das ocupações e aplicou dentro de um coletivo, né? Que era uma casa que a gente morava junto e a gente fazia praticamente tudo lá, assim, né? Tipo, então fazia oficinas e a gente começou a fazer... começou a conversar com umas pessoas do bairro, assim, tipo, as tia mesmo do bairro, né? E a gente começou a perguntar, pô, o que você acha que rolaria fazer? A gente gosta de plantar, então a gente começou a fazer umas oficinas de horta vertical, sabe? Tipo, aí ia lá, sábado à tarde, fazia oficina de horta vertical e aproveitava para trocar ideia com as tias, tipo, sobre questões organizativas do bairro, tipo, movimento por creche e tal, essas coisas começaram a se organizar. A gente, depois de um tempo, a gente começou a ter problemas na rua, porque começavam a ter shows também, tipo, era o jeito que a gente conseguia manter o rolê, né, inclusive manter a casa, porque o show vinha a gente cobrava uma entrada lá, vendia comida e era o que tinha de grana. E para manter os outros rolês. E aí, puta, imagina todo domingo à tarde, no horário do futebol. Rolar era punk rock? Sem acústica nenhuma no lugar. Aí, enfim, saturou, assim, polícia toda hora. Tipo, aí foi uma coisa que a gente falou, puta, já tava rolando um movimento, tipo, de a gente fazer muita coisa com a galera do Grajaú, mais do Fundão, e aí a gente ocupou um espaço lá no Anchieta, fez um acordo com eles e começou a fazer atividades lá. Aí o Faca, tipo, ele foi até 2008, assim, 2003, 2008, assim, né? Depois de várias experimentações e tal, e aí ele acabou sendo isso. Mas aí foi muito louco porque foi uma coisa mais orgânica, assim, a gente sempre fez essa coisa desse movimento mais musical, assim, e tal, mas a gente começou a se inserir mais organicamente enquanto movimento no Grajaú mesmo, né? Que aí foi até o começo da Rede Extremo Sul, partiu daí, né? Porque teve o acampamento Chico Mendes, depois teve o acampamento João Cândido, né? Tal, e vários integrantes do MTST, enfim, foram convidados a sair, e aí a Rede Extremo Sul começou a se estruturar, assim, lá no Graja, né? Com os trabalhos mais... E a Rede Extremo Sul, ela atuava não só nas questões culturais, né? Você falou que tinha essa coisa da articulação, de compreensão de políticas públicas, né? De entender como que é essa... A ideia de rede nasceu um pouco... Tipo, o embrião da Rede Extremo Sul era uma coisa que a gente estava chamando de periferia à luta, né? Que era uma ideia... Começou com a produção de uns vídeos a partir das enchentes de vários lugares, tipo... o governo do Kassab, eu acho, da gestão do Kassab, ele começou a fazer um
um manejo nas represas, que era, é um projeto de defesa das águas, uma coisa assim. E aí era despejo em massa das pessoas que estavam nas bordas da represa, e começou a fazer um monte de obras, e essas obras acabaram, tipo, foi um ano de muitas chuvas, assim, e tal, e acabou alagando a casa de uma pá de gente, assim, e tal, e aí isso juntou a coisa das enchentes com as coisas foi o período do Pantanal também, então, assim, foi em várias quebradas, né? A gente fez primeiro esse vídeo embrionário aí de ir lá, trocar ideia e fazer uma discussão. Eu lembro que a gente usava esse vídeo para fazer a mobilização nas quebradas, né? Então a gente e a ideia de rede era que tivesse vários pontos da periferia, vários comitês, né? Que a gente chamava ali, de pessoas que puxassem alguma luta. E aí, por exemplo, eu lembro que o Recanto Cocaia tinha muito uma questão com a saúde. Então, tipo, todas as quebradas iam fazer uma luta unificada pela saúde. Então, a gente chegou a ter reuniões de vários lugares, assim, né? Vila Rubi, tipo, Cocainha, Prainha, enfim, várias questões. Então, era mais, tipo, discutir essa coisa mesmo, tipo, da autogestão das quebradas, né? Trabalho pretencioso pra caralho, né? Assim, não, era um trabalho insano, assim, né? Porque o processo de mobilização, assim, era ser constante, tipo, fazer essas articulações, né? Tipo, enfim, militante ali ficava responsável por um rolê. E a ideia era, tipo, criar essas eclosões mesmo, assim, né? Criar, tipo, enfim, incomodar, assim, né? Tipo, criar e era um processo apartidário e tal, né? Tipo, a gente não tinha, enfim, e aí você tem a própria dinâmica das quebradas também, né? Porque geralmente sempre tem um padrinho político lá, enfim, né? Que é sempre uma coisa... vários poderes, né? Tipo, é o crime, é a galera do futebol, várias coisas juntas, né? Tipo, então, enfim. Trampo. Foi trampo. Foi trampo. Depois do FAC, Extremo Sul, teve outras articulações. Mas eu queria falar um pouco do seu trabalho de estúdio, né? Porque na sua trajetória tem muita doação, né? Uhum, você doa muito o seu tempo, você doa bastante o seu talento. Mas a constituição desse estúdio ali no Graja talvez eu acho, uma realização de um trampo de longa data seu e a materialização de um trabalho efetivo, né? Uhum. Conta um pouco. O Primeiro Andar tem esse nome também porque foi meio que essa primeira ideia, né? Primeiro caminhar, assim, né? Em meados de 2010, 2011, a rede já estava com os trampos mais estabelecidos, assim. E eu sempre trabalhei como educador, assim, né? Tipo, profissionalmente... tentava manter esses trampos meio... um trampo meio militância, assim, né? Que você podia fazer umas coisas mais próximas do que a gente fazia na militância, mas às vezes dentro de algumas organizações, né? Chegou uma hora que essas coisas pararam de dar liga. Assim, a gente falou, porra... E precisava, de fato, sobreviver, assim, né? Então, foi a forma que tanto eu quanto a Lili encontrou, assim, tipo, de sobreviver com os profissionalmente, foi com a criação do Primeiro Andar, assim, né? Que foi... Enfim, eu lembro que a gente tinha saído de uns trampos, assim, e o estúdio que era num camarada nosso, né, que um cara que tocou comigo, assim, na adolescência, ele tinha montado o estúdio lá, onde foi o Primeiro Andar, e ele tava vendendo, assim, ele, tipo, foi ensaiar um dia lá, ele chegou, mano, vou desistir disso aqui. Ele não tinha uma dedicação exclusiva, ele tinha outros trampos, assim, né? Aí acendeu uma luz, assim, eu falei, caralho, né, mano? Tô puto com esses trampos, tipo, mó trampo de merda. Acho que eu vou arriscar. E a gente catou a grana da vida que a gente tinha, assim, e investiu, enfim, né? Que era um negócio, né? Os primeiros anos foi foda, assim, porque
enfim, né? A gente tinha ideias, tipo, de trampos coletivos, trabalho com editais, essas coisas assim, né? Mas gestar essa palavra, né? Foda, mas não encontro outro. Tipo, um empreendimento, assim, de quebrada e tal, né? Pra gente foi muito desafiador, porque a gente passou muito tempo fazendo, tipo, tinha um trabalho de atendimento de bandas, assim, começo do rolê. Embora, assim, eu já tinha passado por feito outras coisas, por exemplo, fazia um trabalho de rádio, aí o trabalho de rádio estava mais próximo dessas coisas de gravação, eu comecei a perceber que eram coisas bem parecidas, mas no começo não tinha a manha de gravar, então a única coisa que a gente conseguia oferecer de serviço era abrir o espaço para as bandas ensaiarem. Só que as bandas eram do nosso rolê, né? Todo mundo sem grana. Tipo, então a gente passou muito tempo fazendo muita coisa meio que... enfim, né? Tipo, demorou pra gente entender o que era, até onde ia a coisa do negócio mesmo, de pagar as contas, sobreviver e fazer o rolê virar enquanto o estúdio mesmo, assim, né? Mas a gente foi se profissionalizando e tal, encontrando os caminhos, assim, né? Tipo, e hoje eu acho que um caminho bacana, assim, hoje que a gente encontrou, que era um pouco desse mix, assim, que a gente tem os projetos dentro do estúdio, né? Então, em 2013 a gente começou a fazer um festival de música independente, que a gente falava, mano, essa aqui é a nossa contribuição pro rolê. Então a gente, tipo, 2 vezes por ano fazia o festival, enfim, chamava bandas, tinha debate e tal, fazia toda a parada. 2013 também a gente sempre manteve os trampos, como a gente era maus gestores, né? A gente não conseguia pagar as contas, então a gente tinha que acumular trabalho, né? Então a gente trabalhava no estúdio e trabalhava, tipo, de educador, fazendo oficina, enfim, como a gente faz até hoje. E a Lili é professora, inclusive, e tal. E assim, a gente, nos trampos de educação, eu comecei a fazer os trampos de educação com a molecada de medida socioeducativa, né? E a gente começou a levar muito o documentário Zumbi Somos Nós para fazer discussão de violência policial com a molecada, né? E, putz, era muito louco, assim, né? Porque, tipo, esse documentário, além das questões de violência policial, também faz um recorte racial muito forte, assim, que eram coisas que a gente vivia na pele a todo momento e que começava a discutir com o moleque, e a gente começou a perceber que o fato de eles verem algumas figuras no documentário começou a despertar uma curiosidade muito grande para eles, inclusive, muitas vezes eu ia lá para fazer oficina, a minha oficina era de comunicação com a molecada, então, tipo, ia lá, o primeiro dia, criava um mini transmissor com os moleques, tipo, ligava lá no rádio, e os moleques, caralho, da hora, tipo, aí, o segundo dia, fazia um programa, vamos fazer um programa pra falar, sei lá, mano, dar um salve pro truta que tá chegando aí na medida, tal, beleza, rolava. O terceiro, tio, vários corre pra fazer, mano, deixa eu pegar o bacon, não sei o quê, e era difícil, assim, tipo... No corredor rolava a ideia com os moleques, da hora, quando tipo, eu falava, mano, vamos entrar pra fazer atividade, porque eu vim aqui, aliás, afinal, pra fazer isso e tal. Porra, mó atraso. E aí, tipo, sempre quando passava o filme, era um negócio que grudava os moleques, assim. E aí, eu conversando com a Lili um dia, a gente falou, porra, velho, acho que a gente precisa falar mais disso, né? Que eu passo a mesma coisa na escola. E aí era para começar 2013 e a Lei 10.639 ia completar 10 anos. Aí a gente pensou num material inspirado um pouco nessa coisa do Zumbi Somos Nós, lá do coletivo Frente 13 de Fevereiro, que era um vídeo, né, falando dos 10 anos da lei, só que numa linguagem... enfim, mais com banda, né, tal, tipo, as bandas falando, tipo, da interpretação dela, da lei, da implementação dela no bairro e como que ela via as questões raciais nas quebradas, né,
E aí saiu um CD, um mini documentário e um livro, né? Tipo, que foi o Coletivo Malungo. E aí a gente conseguiu alinhar isso no estúdio, né? Também. Aí, enfim, o Malungo até hoje, tipo, a gente faz atividades, assim, de formações, a gente rodou depois com um documentário, enfim, outras pessoas entraram no coletivo e tal, e acabou rolando. Então o estúdio, até hoje, assim, né, tipo, a gente tem os trampos, né, que são trampos de gravação mais fixo, tipo, de ter esse espaço musical na quebrada, mas tipo, sei lá, 90% do tempo do estúdio é para produzir coisas, porque a gente acabou criando essa ideia, tipo, de um estúdio que é meio que uma produtora cultural e tal, né? Então, os últimos trabalhos mesmo, a gente teve a Lei de Fomento à Periferia, né? E a gente gravou 3 discos, né? Um disco que foi uma releitura do disco da Carolina Maria de Jesus, com a Luana Baiô, né? Que aí a gente foi um período de 8 meses discutindo a questão da mulher negra na música e na periferia, que também é uma coisa que a gente começou a discutir com o festival, né? Tipo, a participação da mulher na música, né? Assim, tal, tipo, que é um universo ainda ultra masculinizado, enfim, né? Branco, de playboy, é difícil se manter tocando ou até mesmo no backstage, assim, né? Isso vocês discutirem em todos os gêneros musicais. Todos os gêneros musicais. O punk o disco... também, né? O punk deve ser um cenário extremamente... Agora menos. Agora menos. Mas eu lembro sei lá, quando eu era moleque, comecei a colar nos shows, só tinha, tipo, uma banda de menina que era o Menstruação Anárquica e as Mercenárias lá atrás, assim, né? E muito poucas mulheres, assim. Tinha mulheres, mas era predominantemente masculino, né? Por mais que tinham todas as discussões sobre machismo, o punk estava à frente, assim, nessas discussões, mas pouca participação, né? E assim, o disco da Carolina eram marchinhas, né, de samba, né? A gente adaptou, teve afroché, a gente fez uma releitura mesmo, né? Mas depois teve um outro disco de hip hop e um disco de punk extremo. Foi o split do Punho de Marrim e do Sendo Fogo, assim. Então, todos os gêneros musicais, assim, mesmo, assim. Massa. Tem aqui 2 trabalhos que foram dessa produção que você fez. Você quer contar um pouco? Deixa eu só falar primeiro esse aqui, ó. Racistas, Otários, Nos Deixem em Paz. E O Quilombo Sonoro. Isso é uma capa da Mônica... Puta, tem o nome do Fugilista aí. Ele usou a frase do Racionais quando ele derrotou um nazi. Ele lutou contra um nazi... Camaruzman. Isso. E arregaçou. E assim, são 2 grupos que falam de questões raciais, né? Que são o Punho de Marrim e o Sendo Fogo. A ideia foi discutir o movimento punk na periferia. Então, com esse disco, a gente também fez um mini documentário, tipo, falando um pouco dessas questões, da visão da banda, né? Falando, tipo, sobre as questões do movimento punk na periferia. São bandas que todos os integrantes são periféricos e também fazem essa ponte, né? Eles têm rolês de quebrada, mas também estão no circuito aí do centro e tal, né? Enfim, foi essa discussão. E o Quilombo Sonoro também? O Quilombo Sonoro foi uma coletânea para discutir o hip hop em combate ao racismo. A gente formou uma banda que a gente chamou de Quilombo Sonoro, que era uma banda com integrante, uma galera da quebrada, assim, é um disco de rap, mas ele é todo tocado orgânico, assim, com instrumentos, né? E aí a gente fez a mixagem depois, colocando alguns samples pra ter textura, assim. E pegamos 3 grupos, que era o Rob Soul, que faz uma discussão bem forte, assim, de hip hop e educação e tal, né? O de Assalto, que é um coletivo de 2 bichas pretas lá da quebrada, que estão totalmente inseridos numa cena
Enfim, né, de olhar pra galera e falar, mano, tipo, a gente... Se para as mulheres é difícil, para a galera LGBTQIA+, é mais difícil ainda. No rolê do rap também ainda é muito masculinizado também, né? E é muito louco que a Rodrigue e o Diego, eles fazem bem essa discussão, tipo, de ter que se colocar, né? Tipo, enfim, conseguir colocar as pautas deles também dentro do hip hop, assim, né? E eles nunca tinham gravado, assim, isso foi um critério também pra chamar eles pra gravar. Aí foi bacana. E a Lírica, ela é do movimento indígena, de retomada no não lugar. E aí, tipo, puta, foi muito louco. Esse disco é bem legal, assim, gostei pra caramba de ter feito ele, assim, com essa galera. E essas produções funcionam, você faz meio que uma pré-produção, como que é o trampo pra realização, né? Pra chegar hoje, tá aqui assim, bem bonito, a capa tá linda, tá super... Cada um é bem ímpar, assim. Esse em específico, como eram vários grupos, a gente não tinha essa ideia de... Isso eu acho que foi louco, assim, que veio um pouco dessa escola do punk, do movimento social, assim, de trazer pra questão da cultura, assim. Porque a gente nunca... A gente, no geral, faz a captação do recurso e tal, pra gravar. Tem muita coisa que a gente até grava, enfim, tipo, em outros formatos, né? A gente já experimenta esse bagulho de vaquinha e tal, tipo, pra conseguir fazer com que a galera consiga realizar os trampos. Mas a gente nunca chega com nada meio que assim, puta, vai ser assim, chama a galera... Então é meio que quando a gente chama, tá meio que a gente tem ideia do que a gente vai fazer. Fala, ó, a gente tem o objetivo de fazer um disco, um documentário e a gente vai lançar tal, né? Tipo, então aí a gente abre tudo, fala, ó, tem grana X pra fazer, o que a gente consegue fazer junto aqui diante disso. A discussão desse disco ele foi pré-pandemia, assim, a gente conseguiu fazer ainda umas 2 primeiras reuniões antes de gravar o disco, assim, foi presencial, depois fechou tudo, a gente fez meio que com as pessoas indo no estúdio de máscara, assim, foi meio insano. Mas a gente chegou nesse contexto de chamar uma banda pra tocar, porque a galera falava, meu, é legal ter uma coletânea, mas são grupos totalmente distintos, o Robson é meio rap anos 90, a Lírica... puta, ela tem essa coisa do boom bap, mas ela, tipo, um dos sons dela é meio trap e tal. O De Assalto tocava com... O Diego toca violão e ele tocava violão em cima de base. Então, cada grupo era muito diferente, assim, um do outro. E eles queriam uma sonoridade um pouco parecida, né? Então, a gente falou, pô, isso não vai acontecer só chamando um beatmaker pra fazer a parada. Porque as músicas já estavam meio que... Eles já sabiam meio qual que seria. Tipo, a gente ia construir uma base do zero. E aí a gente pensou que seria da hora ter uma banda. Então a gente foi, a partir dessa ideia, eu fui chamando pessoas que eu achava que tinha a ver com o rolê, assim, né? A grande maioria da galera é de uma banda chamada Ressonância, que eles já fazem um rap meio orgânico, assim. Aí tem o David, que é um baixista, que não é o baixista, porque o Biel tocou teclado, que era o baixista da Ressonância, assim. Mas tem a Carol, que tocava flauta, tal, o Kurt, que é um menino, puta, fez a parte dos arranjos, assim, e tal. Então, nesse disco foi meio isso, assim, a gente foi chamando, aí foi meio que fazendo uns ensaios, umas pré-produções de ensaio, a gente gravava os ensaios. A ideia era ter uma pré-gravar nesse disco aí, e depois a gente usar a pré pra fazer a guia mesmo. Como fechou e no começo estava muito bizarro, inclusive aconteceu um negócio que, assim, a minha filha mais nova, Maia, nasceu no período desse disco. Na verdade, ela nasceu no dia 15 de março e decretou o fechamento dia 17 de março, né, de 2020, né? E a gente tava exatamente nisso, então a gente tava no hospital e pensando já, puta, depois vamos voltar, vai ter a quarentena, e vou voltar pra gravar e travou tudo. E aí a gente ficou meio aterrorizado, assim, quando gravou, né, quando travou, porque a gente falou, caralho, mano, tipo, essa galera vir aqui, o ambiente do estúdio
é completamente... Não pode rolar, né? Tipo, porque é tudo fechado. Aí se suspenderam, é isso? Então, aí eu usei a gente tinha conseguido gravar com todo mundo as guias, né? Então eu usei as guias para colocar, eu coloquei as guias no tempo, a gente usou a pré-produção como guia. Pô, aí, tipo, eu fui mandando pra galera, falei, meu, olha aí, vê se é isso, tipo, mais ou menos tal. Aí a galera falou, não, acho que é pá. Aí a gente foi marcando com cada instrumentista, assim, até foi bom ter feito essa parte de ser com banda, porque precisava menos gente mesmo, assim, então a gente conseguiu ir fazendo, mas um processo, isso demoraria, sei lá, no nosso cronograma, tava pra fazer isso em 3 meses, demorou quase 1 ano, assim, né, pra gente conseguir, foram 6 músicas, então vinha, gravava a primeira batera, tipo, aí mandava pra galera, a galera ouvia, falava, meu, é isso. Pá, eu editava e voltava, então beleza, então pro baixo, aí gravava o baixo, então foi feito banda assim, né? Teve essa peculiaridade aí, o rolê no Quilombo. Você tocou num assunto que é importante a gente lembrar, né? Porque a tua trajetória é de rua, né? Tipo, é a ocupação da rua, você não tá na rua individual, tá na rua coletivamente, né? O áudio, a voz, a palavra também tá junto, o som. E aí uma pandemia que faz exatamente o contrário, pede pra ninguém ir pra rua. Né? Como que fica o áudio aí, como que fica a fala, como fica a prosa, como ficou as articulações dos coletivos, como que foi pra você viver depois dessa história toda? Eu acho que a gente ainda tá vivendo o rebote disso, assim, né? A gente parou mesmo, né? Parou todas as atividades, a gente teve ainda uma sorte, sei lá, né? Que a gente teve esse financiamento público nesse período de 1 ano, eu tinha mais 1 ano de projeto, acabou se estendendo por mais 1 ano e meio e, na verdade, foi o que manteve um pouco das contas, assim, até a finalização. Mas demorou um pouco pra gente entender o que seria. Porque a gente foi transformar tudo que a gente tinha que fazer ainda em atividades online. Então a gente nunca tinha... A última edição do festival foi online, sabe? Pra lançar esses trampos. E a gente ficava, mano, é muito bizarro. As lives que a gente via, a gente achava muito ruim, assim, né? E a gente foi entender também, né? Tipo, mano, como faz pra transmitir o áudio? Que eram coisas que a gente... Não tinha, não é isso. Porque o rolê na rua, o sentido era encontrar pessoas. A gente tinha o estúdio enquanto um espaço de convivência, né? Tipo, que as pessoas, independente de ir gravar ou não lá, é um lugar que as pessoas frequentam, assim, né? Então, parar com isso, assim, foi meio louco, assim. No entanto que a gente finalizou o edital e tal, tipo, conseguimos finalizar as paradas. Ainda a gente tá sentindo que tem voltado os trampos, mas ainda não voltou nada do jeito, eu acho que era, tipo, antes, assim. E a gente, depois de um tempo, a gente fechou o espaço, né? Tipo, o estúdio Primeiro Andar, ele ficou o ano passado inteiro fechado, né? A gente tinha um contrato com a galera do prédio até junho do ano passado e era um lugar que a gente alugava a casa e alugava o espaço do estúdio. E aí a gente, saiu da casa e eu falei, pessoal, não, então a gente vai vender, então tipo, acabou entregando o estúdio em janeiro, assim, né? Então a gente falou, agora fudeu, e agora? Então a gente já tava nessa coisa do rebote dos trabalhos não terem voltado, da pandemia, tentando engatar e não engatava. Então a gente ficou o ano passado meio que até a semana passada a gente fez um post nesse sentido, assim, tipo, que agora que a gente começou a retomar, porque a gente ficou o ano passado inteiro, tipo, com um depósito, uma sala de depósito para colocar os equipamentos que a gente tinha, e trampando na rua, porque a gente já tava meio que... Rolou muito de coisas, tipo, de ir gravar fora. Isso aconteceu mesmo. A galera, muitas vezes, tipo, começou a gravar mais em casa e muitas vezes, tipo, mandava material para eu mixar
no estúdio. Ou uma galera que comprava equipamento em casa, vocês viveram isso, né? Aí, tipo, pô, não sei usar. Então eu fiz um monte dessas oficinas, assim, um monte desses trampos que já tava rolando de rua, né? Então o ano passado foi muito de experimentar. Foi legal porque foi uma retomada, tipo, de rua, porque como a gente ficou 2 anos com medo de ter contato com gente pra não se infectar, com criança pequena em casa, e tipo, a gente ficou mesmo, assim, quase 2 anos praticamente só a família em casa, saindo pras coisas, o trabalho era em casa também, né? Então, saindo pras coisas mais extremas, a gente acabou, um certo privilégio também. Mas foi um período, 2022 foi esse período também de retomar os trampos de rua, assim, né? Então eu fiquei o ano passado, fiz muito áudio pra vídeo, né? Áudio direto pra vídeo pra caramba. Gravei um disco no Clariô, tipo, foi nessa coisa de estúdio móvel. Enfim, gravei uma live num barco com o Daniel, tipo, no rolê que a gente foi lá em Tietê, enfim. Fizemos... Daniel Fagundes? Daniel Fagundes, da Caramuja. A gente fez... esqueci o nome da poetisa. Ela foi com a família dela, foi mó bonito, assim, uma apresentação mó legal, assim. Que a gente fez, aí, tipo, era pra fazer também no espaço... que era um espaço aberto, choveu pra caramba no dia, a gente olhou pro barco, assim, que era... A história dela tinha muita conexão com o Rio Tietê, e aí a gente falou, porra, mano, vamos fazer dentro do barco, e tipo, eu acho que, assim, essa experiência de ter vivido esse rolê da pandemia, assim, né, que eles ainda estavam gravando, era pra Estéticas da Periferia a apresentação, e eles estavam gravando uma versão online. Então, acho que se eu não tivesse vivido isso, né, de ter aprendido a fazer live, aprendido a gravar em alguns lugares, eu acho que eu também não conseguiria ter sobrevivido com o trampo ano passado, sim, porque, acho que 90% dos trampos foi nesse esquema, tipo, de levar o estúdio pras pessoas, assim, tipo, porque a gente tava sem sede, né? Olha aí, quanta coisa, hein? E só falamos só um pedacinho, né? Muita coisa já aconteceu. Kleber, antes da gente se despedir, eu queria que você contasse um pouco. A gente tá falando muito do Graja, né? Você falou um pouco de ir pro centro, voltar. Queria que você falasse um pouco das conexões que você teve com as outras periferias, né? Você falou um pouco do outro lado da Zona Sul, mas como que é a relação com as outras áreas, né? Eu lembro que você teve uma época, foi pra Zona Leste, eu acho, é isso? A gente... tem... Eu acho que as conexões veio mais por causa do movimento cultural, né? De conhecer outras pessoas no rolê e acabar rolando de fazer. A gente, com o estúdio mesmo, a gente fez algumas oficinas lá no Pombas, de produção musical para uma molecada lá, com parceria com o pessoal dos Jovens Urbanos. A gente sempre foi meio bairrista, assim, o Grajaú tem meio isso, sabe? Tipo... Não sei se é a gente, né? Tipo, sei lá, o nosso coletivo lá. Mas a gente acaba circulando, né? Fazendo outros rolês, assim. A maioria das conexões foi para quando rolou algum trampo, alguma outra mobilização, assim. A Zona Sul tem uma característica muito forte, né? Assim, da cultura. E o Graja ganha esse título também, né? De um espaço territorial que fermenta muita, mas muita produção artística, né? Assim, é muita coisa acontecendo. Conta um pouco dessa... Então, sei lá, eu acho que eu tenho duas visões, assim, do movimento cultural, artístico do Grajaú, assim. Eu acho que também é um pouco geracional, assim, né? No período, enfim, né, que a gente tinha lá a formação do Faco, até mesmo antes, assim, dos outros rolês, assim, um pouco por causa dessa herança do punk, assim, eram atividades feitas muito à base da coletividade, né? Então eu lembro que tinha outras... Até os rolês que vinham meio que de fora, assim, eu lembro que teve uma época que o Instituto Polis começou a fazer um rolê
balaio cultural, né? E eu lembro que foi uma treta, assim, tipo, esse bagulho, porque a galera queria um formato e falou, não, mano, o bagulho aqui é feito de outra forma, João, tipo... E, mano, era na figura do Gerson, assim, o cara mó firmeza. Pô, mano, como que você fala? Pô, Gerson, caralho, ONG aí que você trampa. Depois, agora ele sabe. Mas ele vinha, tipo, também com todo cuidado, assim, não, mano, vamos entender e tal, tipo... E era meio que essa coisa de juntar as pessoas, né? E fazer as coisas junto. Então, tipo, o balaio era um pouco essa coisa do balaio. Eu lembro que tinha a agenda dos rolês que ia rolar na quebrada, assim, e tal. Então, assim, eu tenho muito essa memória da coletividade, tipo, que é até meio nostálgica, assim. Mas hoje em dia eu vejo que é um pouco diferente, assim. Tem uma infinidade de artistas. Hoje eu não consigo. Antes eu com muita facilidade olhava, tem esse rolê, essa pessoa. Hoje em dia não dá pra mensurar, assim, é impossível você conhecer todo o rolê que rola no Graja. E cada mês rola um coletivo, você ouve falar de um coletivo novo, então é muita coisa que acontece de fato. Mas eu acho que tá muito numa lógica. Eu acho que perdeu um pouco essa lógica de coletivo, sabe? De coletivos estarem junto fazendo coisas, assim. Cada coletivo fazendo o seu rolê. Tem vários rolês que são bem bombados, assim, que, sei lá, eu vejo hoje o pessoal lá do Grajaú Rap City, que faz a batalha. Porra, tipo, sei lá, tem coisa de 7.000 pessoas, sabe? Tipo, eles já estão conseguindo trazer vários artistas grandes e tal. Mas eu acho que é também nessa lógica do rap game, sabe? Tipo, dessa coisa do... enfim, não é uma... É uma crítica, né? Mas porque, enfim, é um movimento que tá muito, tipo, visando, fazer o seu corre individualmente. Tem uma discussão que a gente até tem um documentário do festival que uma banda chamada Ordinária Hit, ele faz, assim, né? Que ele faz essa comparação que muitas vezes as pessoas do coletivo usam de forma um pouco equivocada. Que é essa coisa do faça você mesmo ou do safe made man, sabe? O faça você mesmo é um princípio de coletividade que você vai fazendo para depender cada vez menos do mercado. Na contramão disso, você tem aquele cara que fala que vai batalhando sozinho, fazendo no meio com uma lógica quase que neoliberal, porque ele tá almejando a moeda, né, mano? Ele não tá almejando um bem coletivo. O que tá certo, o que tá errado, quem sou eu pra falar, né? Mas a minha vida provou que, tipo assim, se não fosse as reuniões pra conseguir o asfalto da minha rua, não conseguiria, tá ligado? Tipo, foi a luta coletiva que fez com que várias coisas mudassem na comunidade, né? Então, e às vezes, tipo, sei lá, o Chico Sainz falava, né? Tipo, essa coisa, vamos de bolo, tá ligado? Tipo, vamos de bolo, e aí que vai todo mundo junto, e aí, pô, viver de música que você quer? Então, beleza, mano, vamos construir caminhos para que todo mundo consiga viver numa cena legal, que seja construída coletivamente. Mas eu vejo isso meio contrário, assim, tipo, é uma cena efervescente, mas que tá todo mundo solitário na pegada do empreendedor, assim, sei lá. O que você acha que fomenta essas ações mais individualizadas, mesmo sendo coletiva? Eu acho que falta uma discussão crítica sobre mercado cultural. Eu vejo muitas discussões lá falando sobre economia criativa, empreendedorismo, mas eu acho que é muito nessa lógica mercadológica, assim, né? Pouco crítica, né? E eu acho que os movimentos culturais estão muito afastados, porque as coisas não estão... se você for pegar o rock, o reggae, o punk, o rap, as coisas que a gente só conseguia fazer essas coisas se juntarem porque tinha uma causa comum que era a rebeldia. A rebeldia contra um sistema, você entender que esse sistema que te oprime a todo dia e tal, né? E que você tá lutando contra o sistema. Aí quando você tá lutando para fazer parte de uma lógica do que o sistema, ou uma galera que tá
Não tô dizendo que o dinheiro não é importante, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente precisa viver dignamente para várias questões, mas é importante rever o jeito que você quer viver, né? Tipo, talvez se você queira mesmo, enfim, a ideia é o mercado, talvez tá no rap tá equivocado, tipo, talvez você tá num coletivo é equivocado, né? Porque o princípio coletivo, tipo, você vê, tá rolando agora a luta contra a privatização das casas de culturas. Você não vê representatividade você vê um outro, assim, sabe? Se pá, a galera até quer que... Tipo, eu já ouvi discussões. Mas se pá, já pensou se vem um Sesc aí que administra a casa de cultura? Vai ser mais... Porra, velho. Não fode, né? Tipo... Então, assim, eu acho que falta uma discussão mais com relação a essa coisa do mercado mesmo, né? Da cultural, né? Enfim. Não, você trouxe uma discussão que tem a ver com o que a gente vive efetivamente, né? Essa coisa está muito ligada à estruturação dos espaços, né? Então, você fala que foi lá e lutou para ter o asfalto. Eu lembro do meu bairro, eu ainda nem tinha nascido, mas a minha avó e a minha mãe cavaram um poço, que era o único poço de água do bairro, sabe assim, para toda a comunidade. E foi por isso que a minha avó virou uma referência no bairro, por exemplo, né? E aí acolhia todo mundo, e esse movimento fazia com que todo mundo se conhecesse e que todo mundo se ajudasse como princípio de sobrevivência, né? Mesmo sem ter muito conhecimento político, né? Porque as pessoas estão nessa lógica da sobrevivência mesmo. Eu sinto que esse movimento pós-pandemia, e aí você traz essa coisa da individualização, fortalece ainda mais, né? Porque você entra numa lógica da linguagem da internet. Que é isso, você mesmo monta, desmonta e tá tudo certo. E aí você recebe as visualizações que você precisa, ouvir um digital influencer, enfim, é uma nova linguagem de atuação, né? Exato, Não, e é louco, né? Porque é muito nessa... muito contra... Tipo, a gente sempre procura... O único trabalho que a gente fez, assim, ultimamente, que foi individual, foi esse com a Luana Baiô, assim, né? Que foi... Mas a gente sempre procura fazer coletivo por conta disso, né? Tipo, e decidir as coisas coletivamente. E eu vejo que muitas vezes a galera não... Tipo, porra, mas tá, beleza, mas fez... mano, fiz, tipo, tá aqui. A grana é nossa, tipo, beleza. Tem, sei lá, 1000 CDs, tipo, 250 é de cada um e tá tudo certo, mano. Vamos divulgar, fazer o bagulho rolar. De quem é, mano? Mano, de todo mundo, cara. Tipo, quem que vai o nome no crédito? De todo mundo, tipo, todo mundo tá com o nome no bagulho, né? E eu acho que tá muito nessa lógica mesmo, né? Tipo, a lógica do mercado, se você for pensar, né? Enfim, espero que mude, né? Duvido muito, mas... Vamos tentar acreditar aí, vai. Talvez seja uma discussão que já foi superada, né? Sei lá, é uma nova geração, né? Que já tá pensando de forma diferente e... Tá tudo certo. E são outras também, vivências, né? Claro. Isso, a gente teve uma outra vivência. Né? Bem, gostei muito dessa prosa, mas eu acho que a gente vai ter que chegar ao fim. Da hora demais. Né? Espero que você tenha gostado de bater esse papo, que todo mundo que ouça essa entrevista também goste. Obrigadão e até a próxima. Valeu, fechou?